Pode se assentar. Sejam todas bem-vindas, todas floridas, lindas, cheirosas. Um ambiente onde tem mulher é muitos cheiros, né? Um cheiro doce, outro cheiro floral, tantos cheiros, todo mundo perfumando o ambiente aqui. Glória a Deus por isso, sejam todas bem-vindas. Todas chegaram em paz, né? Independente das circunstâncias, todas conseguiram chegar aqui. Tá dando um eco ali atrás, né? Sejam bem-vindas, eu sou a pastora Síria. Tem alguns recados tem água ali no fundo, né? Tem água ali no fundo. Eu queria pedir, por favor, se você puder ficar aí sentado esses 30 minutinhos para me ouvir, porque nós somos humanas, né? Existe um tal do déficit de atenção que eu tenho. Então, se você andar, eu vou esquecer o que eu estava falando e eu vou olhar para você. Então, e assim como eu, tem outras que se você levantar, vai olhar para você também. Vai olhar para sua roupa e falar, nossa, eu queria ter uma calça igual aquela, que a gente é mulher. Nossa, por que eu não coloquei aquela minha blusa vermelha, igual a da Ravena? Então, nós somos assim, né? Então, aguenta aí, segura a bexiga, segura a ansiedade. Eu ainda agora vou fazer xixi, tava morrendo de vontade. Cheguei lá, sentei e saiu um pingo. Eu falei, que é isso? Parecia que estava cheia, mas não é a ansiedade de querer fazer alguma coisa. Então, se segure aí. Acho que eu não vou conseguir se estiver daquele jeito. Tá voltando o som? É assim? Meu Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Jesus, por esta manhã, por cada mulher que aqui está. Porque foi o Senhor que escolheu a dedo cada uma delas. Não fui eu que escolhi, não foi a organização que escolheu, Jesus. Mas foi o Senhor que sabia que elas precisavam estar aqui. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor sonhou para esses dias, tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor quer fazer, tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada uma delas, Jesus, aconteça, não seja boicotado. Jesus, eu te peço que essas mulheres consigam adentrar diante da tua presença e que também elas não se auto-boicotem. Jesus, todo espírito de dispersão, de desatenção, caia por terra agora em nome de Jesus. Leva a nossa mente cativa a Ti. Leva o nosso espírito cativo a Ti, Jesus. Nós não viemos aqui para ver como que era ou ver no que vai dar. Mas nós viemos aqui porque há uma fome e há uma sede dentro de nós pela Tua presença. E nós reconhecemos isso e dizemos, Jesus, que nós Te desejamos, que Tu és convidado, que Tu és desejada, que Tu és ansiado por nós. Tu és ansiado por mim, Jesus. Por isso eu te peço nesta manhã, ministra os nossos corações. Faz aquilo que Tu queres fazer, Jesus. Faz aquilo que Tu queres fazer. Eu não quero impedir o Teu agir, Jesus. Por favor. Ministra da forma como Tu quiseres. Onde eu não posso tocar, onde eu não posso abraçar, o Senhor pode. Por isso eu te peço, Espírito Santo, agora. Agora, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo, começa a tocar cada uma dessas mulheres. Começa a tocar, Jesus, cada uma dessas mulheres. Vem, Espírito Santo. Vem com Teu fôlego de vida. Vem com Teu fôlego de vida. Quantas mulheres chegaram aqui mortas. Que engraçado é que hoje se comemora o Dia dos Finados. Mas o Senhor diz nesta manhã, não há morte na minha presença. Porque eu sou o dono da vida. Porque eu sou o dono da vida. Porque o fôlego de vida está aqui. Vem, Espírito Santo. Começa a soprar vida. Vida naquelas que só vegetavam até hoje. Começa a soprar vida, Jesus. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Sim, Espírito Santo. Amém. Já me apresentei, né? Síria Bispo. Pastora Síria Bispo. Sou esposa do apóstolo Rafael Bispo, da Casa do Leão. Fiquei incutida de fazer a abertura, porque eu falei, é mais fácil. E não é. E eu estava ali ainda agora com esse relógio aqui no meu braço. E ele nunca aperta. E hoje começou a apertar muito. E eu vi o Espírito Santo falando assim, é um tempo de transição. É um tempo de transição. E eu, meu Deus, transição de quê? Pelo amor de Deus, explica, né? E
E eu tenho visto, né? Nós oramos muito por esse dia. Desde março, né, nós abrimos as inscrições. Mas abrimos as inscrições. Estamos orando desde janeiro por esse dia. E em todo o tempo, a gente não pedia nada, a gente não ansiava por nada. E as organizadoras ficavam loucas. Pastora, como que vai ser? E o Espírito Santo já fez. E oramos tanto para que esse dia acontecesse. E eu sei que vocês estavam muito, muito ansiosos. Eu recebi muitas mensagens falando, pastora, eu estou ansiosa. Meu Deus, que ansiedade é essa? E eu fiquei tão feliz porque não era só eu, nem as pastoras que estavam sonhando com esse dia, mas todas vocês. E eu quero falar, talvez aqui um pouco, nesta manhã, sobre transição. Sobre transição. O que é transição? É você passar de um estágio para o outro. E que engraçado é que essa semana eu estive em mudança também. A segunda vez que eu me mudo, nos últimos 3 anos, em todos calharam novembro. E sempre foi uma semana antes do encontro. E dessa vez, fazia 1 ano que a gente procurava uma casa e apareceu 2 semanas antes do encontro. Aí eu olhei assim para o Rafael e falei, eu não vou conseguir fazer a mudança. Eu estou com a minha cabeça em outro lugar. Ele, não, a gente vai mudar. E durante toda a semana, eu só, né, graças a Deus que eu não estive sozinha. E o corpo de Deus é lindo por isso. Muitas mulheres me ajudaram, mulheres, homens, crianças. Glória a Deus. Não estive sozinha. Encaixotei muitas caixas. Arrumei muitas coisas nos lugares. Teve coisas que não foi eu que coloquei lá e eu não sei onde estão até hoje. Qualquer dia eu começo a ligar para a Elaine e para a Gabi. Pelo amor de Deus, onde está? Transição é isso. Muitas coisas saírem do nosso controle. Outras pessoas nos ajudam, nos empurram para esse lugar. E transição fala de mudança de tempos, mudança de estações. E a gente gosta de mudança, né? As mulheres gostam muito de novidades. Mas a nossa alma não gosta. Porque quando a gente está confortável num lugar, a gente já está tão bem. Eu estava tão bem no meu T3, já tinha tudo no seu lugarzinho. E eu amava aquele lugar. E o Rafael começou a se sentir desconfortável. Precisamos mudar. E eu, por quê? Precisamos mudar, está chegando o tempo. E eu, tá bom. Aí de repente chegou o tempo de mudar. E eu, ai meu Deus, que desconfortável é uma mudança. Porque eu estava tão plena, tão feliz ali. E de repente você precisa tirar tudo do lugar, jogar um monte de coisa fora, ver que você tem tantas coisas desnecessárias. E na mudança Deus mostra isso. Quantas coisas desnecessárias você carregou até hoje? Precisava disso? Não, meu Deus, eu não acredito que eu comprei uma besteira dessa. Pra quê? Nunca usei. Na mudança, nos tempos de mudança, a gente vê que muitas coisas a gente carregou que não era preciso. E outras que a gente precisava tanto estavam guardadas e a gente nem sabia. E no tempo de transição, Deus vai mostrando que às vezes a gente tem mais do que precisa. E tem coisas que a gente achava que não tinha e tem. E Deus vem nessa manhã dizendo, eu sou uma pastora, mas Deus falou assim, hoje você não vai acalentar o coração delas. Você vai liberar decretos e vir com a voz profética. Eu falei, Deus, eu? Então fiquem atentas, porque talvez uma simples frase pode transformar a sua vida. É um tempo de transição. Transições são desconfortáveis, mas são necessárias. Transições são desconfortáveis, mas são necessárias. Novidades são lindas, mas tiram-nos do lugar confortável que nós estávamos. E Deus não gosta de filhos confortáveis. Porque num lugar confortável você não precisa de mais nada. Às vezes nem da presença. Porque já está tudo no seu lugarzinho. E quando a gente achava que estava tão lindo, Deus vem e muda tudo de lugar e mostra, peraí, precisa depender mais. Começa a orar de outro jeito. E eu vejo nesta manhã Deus com uma bagunça linda. Linda. Mostrando para nós que é um tempo de transição. Vamos deixar Deus fazer. Só nós podemos impedir isso. Teve um dia que eu quis falar para o Rafael, por favor, não quero mudar. E Deus, ao mesmo tempo, trazia uma paz no meu coração, dizendo que era aquele lugar. E eu falava, meu Deus, por que esse meu temperamento é assim? Eu odeio a mudança. Eu sou uma pessoa muito calma e zen. Então, tudo que vai me tirar do meu lugar confortável é horrível para mim. E Deus falava assim, tem que mexer. Tem que mexer. E eu vejo nesta manhã Deus mudando a nossa estrutura em muitas coisas. Então vamos comigo
Abram comigo no livro de Esther. Quando se fala de transição, eu vejo que nos últimos anos Deus tem feito uma transição na igreja. Deus tem levantado pessoas, abatido outras, mas temos visto uma transição no corpo da igreja de todo mundo. Pessoas que não eram nada sendo alguma coisa, pessoas que eram alguma coisa sendo abatidas. E na transição isso acontece. Deus levanta quem não era e abate quem era. E eu vejo nesse tempo o Senhor levantando pessoas comuns que achavam que não tinham nada para oferecer. E Deus fala, é assim que eu gosto. Porque quando você não tem nada, Ele pode pôr alguma coisa. Quem já tem tudo não precisa de nada. Mas quem não tem nada fica assim, o que Deus der. E sabe qual é o grande segredo para ter muito de Deus? Não é você ganhar e você reter. É você compartilhar. O grande mistério da multiplicação, ele não está no ter muito, né? Eu tenho muito, por isso que eu dou. Mas eu tenho um pouco e eu dei, então Deus pode multiplicar. Talvez você ache que não tem nada, mas uma simples oração pode fazer com que você avance de nível. Uma simples oração pela sua irmã. Peraí, se ela não teve vergonha de orar, se ela não teve vergonha de falar aquilo, então eu posso levar ela nesse outro nível, porque ela não vai ter vergonha. A vergonha e o medo, eles nos paralisam. E é engraçado porque a timidez, ela é um falso orgulho. Sempre que eu vou falar isso. Está. A timidez, ela é um falso orgulho. Eu sempre dizia, eu sou muito tímida. Até que Deus falou, não, você tem vergonha de errar. Você tem vergonha de ser exposta e falar errado. Por que eu tinha vergonha de falar em público? Porque se eu falar errado, o que tem se você falar errado? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, o que é a timidez? É você ter vergonha de perder uma imagem que você tinha que era boa. Então, por que você tem vergonha de fazer algo? Porque se eu fizer errado, irmãs, por que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão, né? Os tímidos não herdarão a terra. Por quê? Porque o tímido, ele não, o que eu tenho aqui já está bom. Eu não vou falar, eu não vou fazer. Porque se eu fizer vai dar errado e vai prejudicar a minha imagem. Mas no reino dos céus a gente não tem imagem. Quem tem é Ele, é tudo para Ele. Se você falar cagada, o próprio Espírito vai ministrar a pessoa. Nossa, às vezes as pessoas me oram para mim e falam uma coisa nada a ver. Eu falo, Deus me explica. Então, se você falar uma coisa errada para alguém, o Espírito Santo vai ministrar. Às vezes é uma coisa nada a ver. Tira o relógio, Cília. Para quê? Transição. Então, não tente entender Deus. Deixa que Deus explica. Só faz, só obedece. Só obedece. Perca a timidez. Perca esse falso orgulho. Porque no reino dos céus não há orgulho. Há humildade. A linguagem do Senhor é a humildade. Por que Deus pode usar os humildes? Por que Deus pode usar os humildes? Porque o humilde, ele é dependente. O humilde, ele olha para Deus e fala, não tenho nada, não sou ninguém, mas eu tenho o Senhor. Então, por que Deus gosta dos humildes e dos simples? Humilde não é uma pessoa que anda de chinela havaiana, que anda sem maquiagem, senão não seria humilde aqui, né? Humilde não é uma pessoa que anda com qualquer roupa, desleixado, que se acha a pobrezinha coitadinha. O humilde é aquele que olha para Deus e fala, Deus, o que é para hoje? Deus, eu preciso de Ti nesse dia. Deus, eu preciso de Ti. E eu vejo nesse tempo, há um tempo atrás eu ministrei sobre humildade no discipulado de mulheres. E desde então eu não consegui parar de pensar em outra coisa. Deus, me ensina a ser humilde, me ensina a ser humilde. Porque os humildes, eles dependem do Senhor. Então, que coisa mais maravilhosa é depender de um Deus que tem tudo. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você quer ser está nele. Tudo que Ele quer para você está nele. Não existe homem na terra, por mais maravilhoso que o seu marido ou que o seu pai tenha sido, não existe ninguém como o Senhor. Ele tem tudo, Ele é o autor da vida, Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele quebra, Ele faz, Ele dá, Ele não dá, Ele tira. Tem pessoas que Deus dá e tem pessoas que Deus tira, né? Tem algumas aqui que estão na fase da bonança, só ganhando de Deus. Tem outras que estão perdendo tudo, estão igual aquela canção, né? Como é que é aquela canção? Que está se cantando muito aqui. Perdendo tudo, oh meu Deus, eu perdi tudo mesmo, até a casa. Tem umas que estão numa fase engraçada, que às vezes a sua melhor amiga está, uau, olha o que Deus me deu. E a outra, meu Deus, Deus tirou tudo de mim.
Cada uma está numa fase aqui. Algumas estão rindo de alegria porque entraram estão em outro estágio. Outras estão chorando porque, meu Deus, que prova. E o grande segredo para a prova passar rápido, sabe o que é? Tem gente que acha que eu nunca passei por prova. Mas o grande segredo é não reclamar, não murmurar. Então você vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então, chegou a prova, minha irmã, não reclama. Porque se tu reclamar, tu vai ser reprovada. Aí vai ter que passar de novo. Estou na mesma prova, nunca saio. Esses dias uma irmã falou para mim, a Marinês: pastora, por que é tão difícil para mim? Até que ela entendeu. Aí ela falou, era porque eu reclamava até hoje. Aí tinha que passar de novo. Parecia que era a mesma prova, só mudava um pequeno detalhe. Porque enquanto reclama, não é aprovado. Enquanto murmura, não é aprovado. E nós somos experts nisso, né? Às vezes nada tá bom para nós. Eu falei para as meninas semana retrasada, eu falei, por favor, vigiem a boca de vocês durante esses dias, não reclamem. Vai acontecer circunstâncias para vocês reclamarem. Mas se a gente reclamar, o mover de Deus pode cessar. Então, agradeçam por tudo. E algumas me ligaram e falaram, pastora, por que a senhora falou isso? Agora eu estou doida. Está acontecendo tanta coisa para me reclamar. E eu não reclamo. Porque a reclamação, a murmuração é a única coisa que pode fazer Deus ficar irado com você, ficar chateado. Poxa, meu Deus, ela tem tudo. Está achando que está perdendo, mas está ganhando. Acha que perdeu, mas ganhou. E eu vejo Deus fazendo isso. E eu quero dizer para vocês, talvez o grande segredo para a prova, para a aflição, para a situação passar rápido é não reclamar, não murmurar. Só tente olhar com gratidão. O carro bateu, glória a Deus. Me atrasei. Eu sempre falo para o Rafael, às vezes ele erra uma entrada na rua e ele começa, ai meu Deus, agora aumentou 20 minutos no GPS. Se ali na frente tivesse uma batida, se ali na frente fosse para ter um acidente, Deus fez a gente errar. Então comece a olhar situações com outros olhos, porque pode passar mais rápido. Então, as pessoas acham que eu não passo, eu só aprendi a ver com outros olhos. Vou deixar de reclamar, vou agradecer e passa, você nem vê. Quando vê, você já está em outro estágio. Então, eu falei para vocês abrirem Esther capítulo 1, né? E aqui nós vamos ver uma transição de reinado. Uma transição de tempos. Todo mundo conhece a história de Esther, né? Uma rainha hebreia, né? Uma rainha judia, que foi levantada pelo Senhor para cumprir um propósito. Mas antes de falarmos de Esther, nós vamos falar sobre alguém que veio antes dela. Vasti. Pastora, Dani, como é que fala? É Vasti ou Vasti? Vasti. Vamos falar sobre Vasti. Vasti. Esther capítulo 1. Ali não, né? Vou ler para vocês. Nos dias de Assuero, vou ler a partir do versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou os 7 eunucos que serviam na presença do rei, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava dos interesses do rei, na presença de todos os que sabiam da lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Macena e Memucã. Os 7 príncipes dos persas, dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do rei. Ele perguntou, o que eu devo fazer? E eles falaram, o que eu devo fazer? Ele perguntou, o que eu devo fazer segundo a lei? A rainha Vasti, por ela não ter cumprido o mandato do rei, por intermédio dos eunucos. Então um deles, Memucã, disse, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Eu vou parar aqui para depois a gente continuar.
Então, estava tendo uma festa no palácio, né? E a festa durava muitos dias. Então, o rei estava lá com os príncipes, com os homens, dando uma festa, todo mundo bebendo, se alegrando. No 7º dia, ele falou assim: tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, olha o meu reinado, né? Mas eu preciso mostrar algo muito mais precioso para vocês. Não sei se vocês sabem, mas o mais deslumbrante dos reinados não era o quanto ele tinha, mas era sua mulher. Então ele falou assim: já viram de tudo, né? Olha como eu sou rico, poderoso. Mas agora eu preciso mostrar a cereja do bolo para vocês. E a Bíblia conta que Vaxi, ela era linda e formosa. Então ele falou assim: eu quero mostrar o quão bela é minha mulher para vocês, o quão boa decisão eu tomei ao escolher ela. Eu quero mostrar a rainha desse reinado. Então mandou buscar aquela mulher poderosa, maravilhosa. Imagina o quão linda ela devia ser, né? O quão tudo ela tinha, não tinha prova nenhuma. Mandou buscar ela, só que ao mesmo tempo que ele estava dando uma festa para os homens, a Bíblia conta que ela também estava dando um banquete na casa real para as mulheres. Então, um dava uma festa de um lado, outro dava uma festa de outro lado. Então, enquanto o rei dava uma festa, ela também dava uma festa particular para suas amigas, para as princesas, para as poderosas. E ela recusou esse convite. Só que ela não recusou um convite do seu marido, porque ali ele não estava como um marido. Ele estava como o dono de todo aquele reinado, ele estava como um rei. E ela falou: não vou. E ele falou: como assim? Ele se irou e ele chamou os seus conselheiros. Aqui a Bíblia diz que os sábios que entendiam de tempos. O que eu falei no começo? Os sábios que entendiam de tempos. Então, do que esses homens entendiam? De tempos. Então, por que ele foi se aconselhar com ele? Os homens mais sábios, né, do seu reinado, eles entendiam de tempos. Ou seja, eles entendiam se é um tempo de avançar ou se é um tempo de retroceder. Eles aconselhavam o rei como fazer e como proceder dentro daquele tempo. Então ele perguntou daqueles homens que entendiam de tempos, de transição, de períodos. Falou: o que eu devo fazer? E eles falaram: olha, o problema não foi que ela ter te ofendido. O problema não foi que ela desobedeceu o marido, que ela foi insubmissa apenas com ele, né? O problema foi que ela fez isso na frente de todo mundo. O problema foi que ela desonrou não o seu marido, mas um rei, um decreto de um rei, na presença de todo mundo. Ai, pastor, mas você não sabe que meu marido é ruim, por isso que eu trato ele desse jeito. O problema aqui não foi ela ter brigado com o marido, não foi ela ter desacatado uma ordem, não foi ela fazer do jeito dela. O grave problema aqui foi ela ter feito isso na frente de todo mundo. Foi o que o sábio falou. Ela não ofendeu apenas o Senhor, apenas o rei, mas a todos, os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias. Porque a notícia que vai acontecer agora todo mundo vai postar no Instagram, a notícia que vai ter agora a notícia vai chegar a todas as mulheres. E o que elas vão fazer? No versículo 17, elas vão desprezar o seu marido quando ouvirem dizer: o rei Assuero mandou com a rainha se introduzir à presença, porém ela não veio. Então, a rainha Vaxi, ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude ali, talvez, no calor da emoção, que não prejudicaria apenas ela. Mas a Bíblia aqui conta que todas as outras mulheres seriam prejudicadas, porque elas teriam a mesma atitude com seus maridos. Ou seja, o que fala disso? Ela referenciaria um povo a agir de forma errada. Por quê? Porque ela era uma referência. A mulher mais conhecida de todo o reinado. Então, se a rainha fez, quem é você, meu filho? Qualquer príncipezinho, eu vou te rejeitar também. E aqui a Bíblia conta que elas desprezariam. O que é desprezar? É você olhar para outra pessoa com um olhar superior. Então, como que eu desprezo a Aline? Como que eu ajo em desprezo com a Aline? É se eu olhar para a Aline e eu me sentir superior a ela. Então, peraí, eu vou agir com desprezo como? Quem é você? Com licença. Então, como que eu desprezo alguém? Ai, não sei o que é desprezar. Desprezar é você achar que você é mais do que a outra pessoa. Isso é bem-vindo no reino dos céus? Não, porque Deus nos chama todos como filhos, né? A bonita, a feia, a loira, a morena, a gorda, a magra, não importa, todos somos iguais. Então, eu ajo em desprezo com alguém quando eu me sinto superior a ela. Então, o que esse posicionamento da rainha iria fazer?
com que todas as mulheres se sentissem superior aos seus maridos, se sentissem superior aos líderes, superior àqueles que estavam, né, diante delas. Então, o que a rainha Vasti, o que aconteceu aqui? Ela referenciou um padrão errado. Quando eu falo de transição, eu também quero falar aqui com vocês sobre padrão. Então, a rainha Vasti, né, era um padrão para todos a ser seguido, mas um padrão errado. E quando eu falo de transição, eu vejo Deus transicionando esse tempo. E aqui, quando a gente fala de transição de reinado, né, existia um padrão, então, de uma mulher muito poderosa, de uma igreja. Sempre que a Bíblia fala de mulher, nós podemos ditar como a igreja. Nós podemos tomar a história para si e ter como referência pessoal, mas também pode ler como igreja também, que vai dar a mesma coisa. Então, a rainha Vasti, ela representou ali uma igreja que ela estava com um padrão errado, um padrão corrompido, um padrão onde o Senhor, o rei, porque o rei representa Cristo, onde Cristo não era mais desejado, onde Cristo não era mais quem ela queria. Ela só queria estar ali na sua festinha, mas Cristo te chamou. Ei, igreja, Cristo te chamou, tem que vir. Agora não, agora eu estou na minha festa, Deus sabe. Agora eu estou na minha carreira, Deus sabe o quanto eu orei por isso. Ei, Jesus está te chamando, vem. Peraí, o rei está te chamando. Só um minutinho, porque eu estou terminando a faculdade, Deus. Tanto sonhei por isso. Ai, gente, eu já fiz 3 faculdades. Peraí, Jesus está te chamando, igreja. Agora não, porque agora eu estou curando aqui as pessoas, porque agora eu estou desenvolvendo os meus talentos. É tempo de você vir buscar a Deus. Agora não, porque agora que eu estou conseguindo, né, ministrar as pessoas, agora Deus me deu o dom de cura e eu estou saindo curando todo mundo. E eu aconselho, é uma bênção como Deus me usa. Mas é tempo de buscar a Deus, o rei está te chamando. Agora não, o rei vai entender. E aquela igreja, aquela mulher, ela estava referenciando para toda uma nação. Todos os olhos estavam naquela festa. Então, só bastava uma princesinha sair dali, voltar para sua terra, e ela iria referenciar a mesma coisa. Então, os sábios falaram assim: se você não fizer nada, vai virar uma desgraça. Todas as mulheres referenciarão, então, um padrão errado, e os homens vão ser um zero à esquerda. Será que a gente vê alguns assim? E se o rei não fizesse nada, toda uma nação seria referenciada por um padrão errado, por um posicionamento de aliança errado. E aqui diz que elas desprezariam seus maridos, aí fala de aliança. E eu vejo que sempre que toca nisso, o Senhor intervém. Por quê? Porque parece que Deus faz tudo em prol de famílias, né? A gente vê nesses dias o Senhor levantando famílias, levantando lares, levantando casais para referenciar um padrão certo. E de repente aqui fala, vão desprezar os maridos, os lares vão acabar. As famílias, as alianças vão ser corrompidas. Porque elas vão dizer, se ela fez, eu vou fazer também. E continua no versículo 18, hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo para todos os príncipes. Seu marido está chamando, vamos entrar na intimidade? Eu não vou. Elas agirão com desprezo e indignação. Então, o sábio continua falando, se você achar bem, se bem parecer ao rei, faça um decreto, um edito real, e se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então aqui a gente vê uma transição de reinos, uma transição, uma igreja que era linda, era bela. E eu vejo que a gente está vivendo esse tempo, uma igreja que tinha tudo, era linda, era bela, mas ela rejeitou o convite do rei. E eu vejo Deus nos chamando para esse tempo, para um lugar de intimidade. E minhas irmãs, não rejeite esse convite. Talvez seja tempo da gente parar muitas coisas e focar nisso. Talvez seja tempo da gente priorizar aquilo que de fato é prioridade. O que é prioridade? É aquilo que só você pode fazer. Tem muitas coisas que muitas pessoas podem fazer no seu lugar, mas existe algo que só você pode fazer. Então, o que só eu posso fazer? Só eu posso buscar a Deus por mim. Pessoas podem interceder por mim, mas se eu não buscar, minha irmã, não tem jeito. Então, existem coisas que só eu posso fazer. Só eu posso buscar a Deus por mim, pela minha casa,
ser uma intercessora do meu lar. Só eu. Tem outra pessoa que pode ser a mulher do meu marido? Não, né? É traição, é adultério. Então, só eu posso ser a esposa do meu marido. Só eu posso ser a mãe dos meus filhos, embora eu possa ter pessoas para me ajudar. Só eu posso corrigir, só eu posso agir como mãe. Então, existem coisas que não dá para ser terceirizadas. Então, o que é a prioridade? É aquilo que, se eu terceirizar, não vai ser mais meu. O que é a prioridade? É aquilo que, se eu terceirizar, não vai ser mais meu. E eu tenho muitas mulheres que oram por mim, intercessoras, mas se eu não buscar, minha irmã, não tem jeito. Então, eu quero te dizer nesta manhã, o que é a prioridade para você? Tem muitas coisas que você dá prioridade, mas não precisariam ser. E tem outras que talvez você poderia dar mais prioridade. Então, a prioridade de Vasti, embora todas as suas amigas estivessem ali, era ir se apresentar ao rei. Ele queria mostrar ela para as nações. Aqui diz que ele queria mostrar o quanto ela era bela, o quanto ela era formosa, o quanto ela era linda, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é assim, ela é linda, ela é bela, ela é formosa. Embora muitos digam que não, ela não tem defeitos, ela é imaculada. O próprio Senhor desejou, amou ela. O próprio Senhor. Então a igreja não tem defeitos, as pessoas são imperfeitas, estão em estado, né, de aperfeiçoamento. As pessoas te ferem e o seu papel não é ficar ferida, é perdoar e amar. O seu papel não é esperar, eu vou perdoar quando ela vir me pedir perdão. Às vezes Deus nem deixa a pessoa te pedir perdão para você quebrar o orgulho e avançar. Então, embora as pessoas são imperfeitas, a igreja do Senhor, ela é perfeita. Todos nós aqui, da mais linda a mais cheirosa, todas somos imperfeitas. Talvez eu já agi de uma forma que vocês não gostaram, ou outra pessoa, isso vai acontecer sempre. Não espere a perfeição das pessoas, espere a perfeição de Cristo. Eu mesma sou uma pessoa que eu, às vezes, passo despercebida, eu não cumprimento. Aí o Rafael vem e me lembra. Você deu bom dia? Aí eu, porque é uma debilidade minha. Cada uma tem uma debilidade, eu sou despercebida. Então, não é que eu não quis falar com a pessoa, é que eu sou despercebida. Então, todas nós temos coisas que precisamos melhorar. Uma fala demais, poderia falar menos. A outra não fala nada, poderia falar mais, não é verdade? Existem coisas em nós que podem ser transformadas. E o Espírito Santo, ele é o maior interessado que isso aconteça. Então, como que eu posso melhorar? Como que eu posso ser aperfeiçoada? Atendendo o pedido do rei e indo à presença. Naquele momento, Vasti, ela tinha duas opções. Ela poderia entrar na presença, né? E ela, então, seria mostrada como um padrão de perfeição, de beleza. Ou ela escolheu não ir. E ela, mesmo assim, ela se levantaria como um padrão. Mas como um padrão de insubmissão e de desobediência. Mas, quando se toca em alianças, Deus intervém. E ali, naquele momento, o próprio Espírito, né? Dito por esse sábio, ele falou assim, levante outra, que é melhor do que ela. E aí Deus transicionou um reinado. Deus transicionou. E a Bíblia conta que Esther, ela foi escolhida rainha, né? E não foi escolhida de qualquer forma. Eu vou continuar lendo para vocês. Vamos lá no capítulo 2. Eu gosto de ler porque para vocês não acharem que eu que disse isso de mim mesma. Capítulo 2 diz que depois de tudo isso ter acontecido, passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei, ele se lembrou de sua rainha, de Vasti, e de tudo que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então todo mundo percebeu que ele estava com saudade, saudoso. E eu quero dar um parênteses aqui, dizer que existe uma estratégia do inimigo para esses dias que, sabe o que é? É nostalgia. Sabe o que é a nostalgia? É você estar vivendo hoje, lembrando do ontem. E o nostálgico, ele não consegue aproveitar o momento. O nostálgico, ele só está pensando de como era legal a igreja 10 anos atrás. Como aquele culto há 10 anos atrás foi tão poderoso. E aqui está sendo uma bênção, mas ele está lembrando do passado. E essa é uma grande estratégia do inimigo. Trazer nostalgia para as pessoas, para impedir com que elas vivam hoje. E é engraçado porque esse ano teve o Rock in Rio aqui em Lisboa. E era lá pertinho da minha casa. E eu vi muito claro o inimigo usando essa nostalgia. Não sei se vocês perceberam, o Rafael até falou sobre isso na igreja. Eu falei, amor, presta atenção. A gente via as pessoas indo para o Rock in Rio e era um público muito diferente. Por quê? Porque era um público mais velho, com
com 60, 50 e poucos, 60 anos, e de repente, 20 e tal do seu lado. Era pais e filhos indo para o Rock in Rio. Por quê? Porque essa foi uma estratégia desse ano. A nostalgia. Colocaram grupos muito antigos dos anos 90 para tocar no Rock in Rio, e de repente, outros já mais atuais, né? Então, os pais iam com os filhos para o Rock in Rio. Era um evento para pais e filhos. Ou seja, o pai vivendo no passado, ai, quão bom era essa música dos anos 90, e o filho ali, também naquele mesmo espírito, aproveitando o hoje, né? Então, nós vemos também uma geração de pessoas mais velhas nostálgicas, né? Não conseguem aproveitar o hoje porque lembram-se tanto do passado. E essa é uma estratégia que o Senhor quer derrubar nesses dias, porque a nostalgia, ela nos impede de viver o hoje. Talvez você está aqui, quem foi no encontro ano passado, você já poderia estar pensando, mas ano passado, filha, você não sabe a glória que desceu lá. Ei, nostálgico, esquece isso. É hoje. Então não deixe o inimigo roubar isso. Então o rei Assuero, ele foi pego ali por uma nostalgia. Ai, mas ela era tão boa, tão maravilhosa, por que eu castiguei ela? Por que eu castiguei ela? Ai, eu fui tão severa, eu não deveria ter feito isso. Ela era linda, ai, ela era má, desobediente, mas ela era tão linda. Ai, ela me desonrou, mas você não sabe como que ela era maravilhosa. Então, Assuero, ele foi pego por essa nostalgia, né? Ele começou a se lembrar dela, e ele já não lembrava mais do quanto ela tinha desonrado ele, mas talvez do quão maravilhosa ela era. Então, as pessoas se aperceberam disso e falaram assim, não, chegou o tempo. A transição chegou, é hoje. Ele precisa de uma nova rainha. E falaram assim, olha, vamos fazer assim, tragam moças para o rei, virgens de boa aparência e formosas, as melhores. Ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, da cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, seria o cuidador, né, o eunuco ali, guarda das mulheres, e preparem elas, né, para esse encontro com o rei. Então, de repente, Esther foi levada a esse lugar. Aqui no versículo 7 diz, no versículo 6, foi transportado de Jerusalém com os exilados, os judeus, que foram deportados, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. E esse homem, ele criou uma mulher, uma menina, Radassa, que é Esther, filha do seu tio. E essa menina, ela não tinha pai nem mãe. Começa aí com um grande trauma. Ela era bela, de boa aparência e formosa. Então, Esther, ela tinha um parênteses aqui na vida dela. Linda, formosa, estava preservada ali. Mas, de repente, em um momento de sua vida, houve um grande trauma. Ela perdeu não só o seu pai, mas a sua mãe. Ela se tornou órfã. Não sei se algumas de vocês, em algum momento da sua vida, isso pode ter acontecido, né? A gente lidar... Um dia eu aprendi muito com uma menina, assim, conheci uma das minhas primeiras discípulas aqui em Portugal, Deus trouxe até mim, uma menina que tinha perdido o pai e a mãe. Eu achava que minha vida tinha sido ruim, de repente eu vejo uma pior que a minha, e você fala, meu Deus. E que tristeza é para alguém não ter ninguém, ser sozinha na vida, né? Então, cada uma de vocês aqui talvez tenha tido uma fase na vida que de repente sofreu um trauma muito grande. Mulheres ainda mais, né? Somos tão indefesas, talvez na infância sofreu um abuso e sua vida parou ali. Talvez casou, foi traída, a vida parou ali. Quantas de nós somos lindas e formosas para o Senhor? E Deus nos vê assim como via Esther. Mas aqui descreve primeiro uma grande debilidade que ela tinha. Ela era órfã. E isso não é mal se você entende que tem um pai. Mas o trauma, ele é mal se você não consegue avançar. Então, existem pessoas, né, que por esse grande trauma não conseguem desfrutar do novo de Deus. Então, quando a gente lidar com mulher, a gente vê, meu Deus, a vida foi tão difícil para ela, né? Talvez você esteja pensando assim, meu Deus, tudo de ruim aconteceu comigo. Além de não ter tido pai, não ter tido mãe, fui abusada, apanhei, né? Sofri de violência doméstica, abuso físico, abuso emocional, e eu lido com tantas mulheres assim, eu falo, meu Deus, por que a vida foi tão difícil para elas?
E eu vejo que às vezes, por mais difícil que a vida tenha sido, às vezes eu começo a chorar diante de Deus, e meu Deus, quanto sofrimento. E às vezes eu fico assim, meu Deus, o Senhor não está olhando. E parece que mesmo da mais traumatizada, a menos traumatizada, Deus age da mesma forma. Porque Deus não tem filhos prediletos, né? Deus tem filhos que o preferem. E eu vejo que mesmo a mais desamparada, se ela não buscar a Deus, nada acontece. Deus poderia agir diferente, né? Não, peraí, essa daqui foi abusada, foi traída, foi largada. Eu preciso tratar ela com preferência. E eu vejo Deus agindo da mesma forma com todos. Porque, independente do trauma, Deus te vê da mesma forma. Independente do quão difícil ou quão maravilhosa sua vida tenha sido, você é igual a sua irmã aí do lado para Deus. A única diferença é porque que umas são mais usadas do que as outras. Talvez porque uma busca mais do que a outra. Não é o quanto Deus a prefere, é o quanto ela prefere Deus. Então as coisas vão acontecer na sua vida, não é porque Deus vai querer e Deus vai te levantar e Deus vai te usar. É se você se posicionar para buscar. É se você tem duas escolhas, né? Ficar parada aí no seu trauma, ficar parada aí na orfandade, como Esther no começo. Ou, independente da circunstância, eu vou me levantar e eu vou me permitir ser curada. Eu vou me permitir avançar. Eu vou me permitir viver os propósitos de Deus. E diante de todas aquelas mulheres, Esther estava ali. Estrangeira, já começava por aí, né? Diante do povo ali, ela já era diferente porque ela era estrangeira. E por mais que o seu tio tinha falado para ela não dizer, existe diferença entre uma judia e a outra. Tudo, né? Cada povo ele tem seus traços. O brasileiro, ele tem o corpo que ele é mais cheinho aqui embaixo, né? Então, cada povo ele tem o seu traço. O japonês tem um olhinho puxado. Então, cada um ele tem cada um tem uma identidade. Então, tinha diferença sim em Esther. E ela chegou ali já no meio de todas as mulheres, já era diferentona. Mas aqui dentro tinha um grande trauma. Mas a Bíblia conta que o seu tio Mordecai, o seu primo Mordecai, tomou ela por filha. Ele não simplesmente criou, cuidou dela. Mas aqui diz que ele pegou ela como uma filha. Então Esther, ela foi curada na sua orfandade quando alguém decidiu abraçar, acolher, mesmo sem ela ter nada para oferecer. Eu sei que tem muitas pastoras e líderes aqui, e eu quero te dizer uma coisa que no comecinho Deus falou comigo. Quando eu comecei a buscar a Deus, Deus falou para mim e para o Rafael. A gente não tinha ninguém, não tinha povo, não tinha discípulos, não tinha nada. E Deus falou assim, cuide dos que ninguém quer, que eu vou vos dar o que todos querem. Quem é os que ninguém quer? Os desprezíveis, né? Os amargurados, os briguentos. Tem gente que seria expulso da igreja, que mereciam. Tem pessoas mais difíceis de amar, da gente amar. Tem outras que é uma delícia, você chega, já abraça, já ama. Tem outras que você tem que se forçar a amar, que é difícil. Então existe esse público, né? Existe, é verdade. Você sabe que tem uma pessoa que chega ali falando, Deus me ajuda. Então existem essas pessoas, e no começo Deus falou assim, se você quiser quem ninguém quer, ou seja, se você tiver misericórdia, se você amar quem ninguém quer, eu vou dar para vocês quem todo mundo quer. Quem é que todo mundo quer? Ai, a Dulce, a maravilhosa, que chega sorrindo, que chega rindo. Quem é os que ninguém quer? Talvez aquela que só sabe reclamar da vida, a amargurada, a reclamona, a que murmura, a briguenta, que fala mal de você, que te inveja, que nas costas fala mal de você, que fala que você não presta. Essa ninguém quer. Minha irmã, eu também não queria. Eu também não queria. E Deus trouxe essas pessoas para nós no começo. Eu falo, Deus, que difícil. E o Rafael, ele é muito bonzinho e ele falava assim, tem que amar. Tem que amar. Até hoje ele diz, né? Tem que amar. Tem que ter misericórdia. Aí ele fala, Síria, você acha que você é alguma coisa? E Deus te amou. E eu, é verdade. Aí ele fala, eu era o pior de todos e Deus me amou, quanto mais esse fulano. E eu, é verdade. Vocês acham que são alguma coisa? Não sei de onde Deus tirou vocês, mas a gente não tinha nada para oferecer para Deus. Então muitas de nós não tínhamos nada, não éramos nada, e Deus nos escolheu e nos chamou, e agora quando a gente vê um nada, a gente não quer amar.
Agora, quando a gente vê essas pessoas que parecem tanto com a gente, e às vezes Deus traz essas pessoas, né, que éramos nós antes de ser transformadas. E a gente, às vezes, não tem tanta misericórdia como gostaríamos que alguém tivesse tido com a gente. E Deus falou, se quiser quem ninguém quer, eu vou dar quem todo mundo quer. E foi, irmão, veio com força. Veio com força. E eu só engolindo seco, né? Deus. A minha sorte é que eu estava falando ontem para as meninas. Eu não consigo brigar com ninguém. Então, para eu falar para a pessoa que ela é feia, para mim já é um xingamento. Então, eu não consigo falar. Às vezes a pessoa pergunta, né? Tá sujo meu dente? Aí eu... Vem aqui. Tenho vergonha de fazer algo que possa machucar a outra pessoa. Então, a gente ia interiorizando muito, né? E tudo que vocês estão vendo hoje não começou assim. Começou com um pequeno grupo de mulheres improváveis. Então, o Entre Elas, né, que muitas acompanham pelas redes sociais, aqui o Encontro Mulher Real, não começou lindo, maravilhoso com todos vocês. E eu falei para as pastoras, a gente vai fazer. Se for só nós 8, que bênção, vamos ter 9 lá. Se não for, não tem problema. A gente vai fazer mesmo que seja só nós. E a gente decidiu avançar, né? Quebrar o nosso medo, os nossos paradigmas, mesmo se fôssemos só nós. E então tem todas vocês aí, lindas, maravilhosas, porque um dia a gente acreditou, né? Decidiu obedecer ao Senhor. E para nós foi um grande desafio, sempre foi o Ministério de Mulheres. Por quê? Porque cada uma tem uma debilidade. Cada uma tem uma debilidade. Tem umas que falam muito bem no corpo, mas quando pega o microfone não consegue tanto. Então, cada uma tem uma debilidade. Nós não viemos prontas. Deus está nos aprimorando. E eu anseio por um dia para eu sentar ali e ouvir vocês aqui. Esse é um desejo de um pai e de uma mãe, né? Ver seus filhos avançando. Então, esse é o nosso grande desejo. E Esther ali, ela foi, né, para o palácio ali ser preparada como uma pretendente do rei, com suas debilidades ali, mas entendendo que ela era filha, que ela foi tomada, ela foi criada por alguém que acreditou nela. Mordecai, ele aparece ali como o próprio Espírito, né? O próprio Deus que acreditou em nós, mesmo sem termos nada. Ele tinha essa obrigação de criar ela, poderia só ter criado, não terá adotado como filha. Deus tinha essa obrigação de nos salvar? Não, ele tinha veio para os dele, e a Bíblia conta que ele cegou os dele, para que a gente pudesse entrar nesse lugar. Que Deus é esse que veio morrer por uns e de repente, não vou deixar com que eles não entendam, para que esse outro povo aqui, ó, que é rejeitado, que é gentil, entre e alcance. Deus morreu por nós, meu Deus, mas ele era só Deus deles, e nos alcançou também. Quem somos nós? Quem somos nós? Nada, né? Nada. E Mordecai toma Esther como filha. E ela vai ali, né, como uma pretendente. Levaram Esther, aqui no versículo 8, levaram Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Hegai. E de repente, Mordecai, é como se Mordecai entregasse ela para Hegai, outra pessoa, né? Um cuidador ali da casa real, guarda das mulheres. E de repente, Hegai, ele olhou para ela com outros olhos. Versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Então ele apressou a dar a ela os melhores cuidados. Deu os ungüentos e os devidos alimentos, como também jovens, para fazerem companhia ali para Esther. Então ele pegou Esther e separou ela. Na hora que Hegai olhou para ela, viu uma diferença. Falou, não, ela é bonita, mas eu acredito. Quantos aqui já tiveram Mordecais e Hegais na sua vida, que acreditaram em você, mesmo sem você ter nada para oferecer? Eu vejo Hegai aqui como, talvez, pastores que Deus colocou no nosso caminho, que viram além de nós. Não sei se você sempre teve algo para oferecer, mas muitos de vocês aqui não tinham nada para oferecer. E Deus colocou alguém na sua vida que falou, ei, eu acredito em você. Eu acredito em você. E Deus levanta esses Hegais na nossa vida para nos despertar, nos acreditar. Então ali, Esther já sofre um tratamento, já passa por um tratamento especial, né? Vou separar ela porque eu acredito que essa aqui pode ser uma potência. Vem para mais perto porque você pode ser a rainha. Você tem o chamado para isso. Eu vejo em você uma identidade que você pode viver isso.
E eu vejo Deus levantando esses Egais nesses dias, pessoas, né, mulheres que vão acreditar em outras mulheres, que vão incentivar outras mulheres, mesmo sem elas terem nada para oferecer. É tão lindo, como eu falei, amar quem é fácil de amar. Mas decida hoje amar aquelas que são mais difíceis. Porque, minha irmã, se você passar nessa prova, Deus vai dar as melhores para você. Pastoras, acredite nas improváveis, porque Deus ama usar as improváveis. Deus ama usar as divorciadas. Deus ama usar as traumatizadas. Deus ama, gente, é o padrão de Deus. Não somos nós que escolhemos, é Deus que gosta assim. Deus ama usar as escandalosas, Deus ama usar as tímidas. É o padrão de Deus fazer quem não é ser alguma coisa. Fazer quem não tem, ter alguma coisa. Fazer do pobre rico. Fazer da desprezada amada. É o padrão de Deus. Então acredite em pessoas. Acredite em pessoas. Seja Egai nesses dias. Acredite em pessoas. Se Ele acreditou em você, esteja disposto a acreditar em outras pessoas. E esses últimos dias eu fui... Deus me levou, talvez nos últimos meses, a receber muitas mensagens assim que eu via que eram testes de Deus. Para ofertar, para amar, para visitar pessoas improváveis. E teve algumas situações que eu queria muito ter passado para as pastoras, e Deus falava assim, é um teste. E eu falava, meu Deus, eu vou ofertar na vida dessa pessoa porque é um teste. É Deus usando a misericórdia. E Deus falou, e o meu marido falou, Síria, misericórdia, você tem que ter misericórdia, porque se a gente não tiver misericórdia, Deus não tem com a gente. E eu passei nos últimos meses um grande teste de ofertar em vida de pessoas improváveis, de amar pessoas improváveis, de cuidar, de sair para tomar um café com quem eu não precisava. Eu poderia ligar para a pastora Aline e falar, Aline vai no meu lugar. E Deus falava, é você que tem que ir. E eu chegava lá, não era nada, gente. Era só para eu gastar 1 hora do meu dia ali, sorrindo para a pessoa. E existem testes que Deus nos coloca. Existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para a gente ofertar, para a gente dar. Ah, mas a pessoa saiu falando mal de mim. Glória a Deus, porque Deus que vai te restituir. Minha irmã, se a recompensa vier da terra, já está ali a recompensa. Mas se a ingratidão ela é legal, porque você dá, e se a pessoa for ingrata, você tem que agradecer o dobro, porque a recompensa vem do próprio Deus. Então, ame os ingratos, porque é Deus que dá a recompensa. Então, decida ser amiga, né? Mesmo daquelas improváveis. Não vá tomar as dores. Ah, vem cá, fulano, você falou mal de mim? Deixa que Deus te justifica. Deixa que Deus, né, luta as suas guerras. Deixa que Deus justifique a tua causa. Deixa que Deus lute por você. É assim que Deus está fazendo nesses dias, com que a gente tenha mais misericórdia, com que a gente seja como o Egai. Acredite nas improváveis. Eu sei que tem muitas pastoras, líderes aqui, mulheres que já têm uma maturidade mais avançada na fé. E eu quero te dizer, acredite nas improváveis. Não sei se vocês acham que eu sou alguma coisa, mas eu sou das mais improváveis desse grupo aqui. Eu acho elas maravilhosas. E eu falo, Deus, é eu mesmo? Really? Que improbabilidade? Como assim, pastora? Deixa eu contar um pouco para vocês. Eu tenho 31 anos. A improbabilidade começa aí. Ser pastora de mulheres mais velhas. Que prova. É improvável. Por que improvável? Porque o normal é uma pessoa mais velha pastorear as mais novas. Não é o normal? Aí Deus coloca meu marido de 34 anos pastoreando homens de 60. Não é improvável? Não é improvável? É essa improbabilidade que Deus está levantando nesses dias. Então eu vejo Deus levantando mulheres que não eram, que não se acham. Porque aí Ele pode usar, porque Ele pode fazer. Porque aí a gente pode ver a mão de Deus agindo. Meu Deus, aquela pessoa, como assim transformou do dia para a noite? Ah, foi a mão de Deus. Como assim Deus curou ela do dia para a noite? Foi a mão de Deus. Como assim ontem ela estava traindo o marido dela, agora ela já está sendo mãe de filhos? É a mão de Deus. Se não é o poder de Deus, é aí que Deus é glorificado, é na improbabilidade da vida. Então, Egai decide acreditar em Esther, em Hadassah, né?
e separa ela e dá tratamentos especiais para ela. E Hegai, ele dá um conselho para ela. Era queridinha ali, né? Era queridinha, mesmo não sendo do povo dele, tornou-se a queridinha para ele. Por quê? Porque ele acreditou, ele viu um chamado, ele viu, talvez seja ela foi chamada para isso. Ela tem todo o jeito de uma rainha, ela tem todo o estilo de uma rainha, ela é doce, ela é sensível, ela é meiga. Ah, mas ela é órfã, ah, mas ela é judia. Não, mas ela tem probabilidade. Então, quando chegou o dia de Esther chegar na presença, entrar na presença do rei, Hegai, ele dá um conselho. Aqui no capítulo 15, né, diz: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomou por filha. Aqui enfatiza mais uma vez que mesmo ela sendo órfã, ela já tinha ali uma legalidade como filha. Quando chegou a vez dela de ir ao rei, ela não pediu nada além do que Hegai falou para que ela fizesse. O que é isso? Não sei se vocês entendem isso. Quando a gente assiste os filmes mais antigos, a gente consegue perceber. Então, todas as mulheres ali estavam todos os dias indo se apresentar ao rei. O que é isso? O rei estava lá no seu momento de intimidade, ele mandava chamar. Ou seja, elas tinham relações sexuais com ele. Se no outro dia, se ele tivesse gostado, se ele chamasse ela para voltar mais de uma vez, é porque ela era a escolhida. Então, era a chance da vida da mulher. Para ser rainha, elas só tinham uma chance. Porque se elas não tivessem um diferencial, elas não voltavam. Então, Hegai deu um conselho para ela. Talvez o mesmo conselho que ele tivesse dado já, né, para Vasti, porque ele conhecia o rei. E ele falou, olha, não tome nada. O que é não tomar nada? Antes de entrar na presença do rei, elas tinham uma chance, uma oportunidade. Nos filmes a gente vê, existia se chamava a Sala do Tesouro. Antes de entrarem no quarto do rei, elas entravam na Sala do Tesouro. Era a chance da vida delas, porque elas podiam não voltar ali, de pegar o que elas quisessem, de vestir a melhor roupa, de pôr as joias, pôr ali tudo que pertencia ao reinado. Só que tudo que elas pegassem ali, seria delas para sempre. Então ali mostrava a ambição daquelas mulheres. Então, antes de entrar no rei, elas tinham a chance da vida delas, de serem ricas, poderosas, de pegarem as melhores joias, pegarem, né, a melhor roupa, de pegar aquilo ali que tornaria ela mais poderosa, porque poderia não voltar no outro dia. Então, normalmente, o que eu percebo com isso, quando em algumas traduções diz que Hegai mandou ela entrar nua. O que eu percebo com isso? Normalmente as mulheres, gente, era a chance da vida delas. Então, vou me encher de ouro, porque vou ficar rica. Vou me encher de posso não voltar, mas vou ter um colar do rei, vou ter aqui as melhores joias. Então ali mostrava a ambição. E Esther entrou na presença do rei, como é que fala quando a pessoa não é ambiciosa? Despretensiosa, sem querer nada, sem ambicionar nada. Ela poderia ter pegado tudo e ela entra sem nada. O que eu entendo com isso? Quantas vezes, quando eu falei de transição desde o começo, nós temos aprendido nos últimos anos a buscar a Deus sem ambição. O que é isso? Eu vou todos os dias para a presença do Senhor, não porque eu preciso pregar, não porque eu preciso ser cheia do poder de Deus, não porque eu estou ambicionando um dom, mas eu vou porque eu amo Ele. Eu entro na presença porque eu desejo Ele por quem Ele é. Esther mostrou ali, olha, posso não voltar aqui, mas eu não quis nada seu. Eu posso não voltar aqui, mas eu vim por causa de você. Eu posso não voltar aqui, mas olha, não peguei nenhuma joia. Eu vim sem nada e vou voltar sem nada. Esther mostrou para o rei que ela queria era ele. Ela não queria as coisas. Então a Bíblia conta que ela entrou nua, né, despida. Peraí, ela quis ela não quis minhas coisas? Quantas de nós até hoje, né? Algumas crentes desde criança sabem que eu ensino isso todos os dias para os meus filhos. Para de orar pedindo as coisas, só pede. Deus me dá isso, Deus me dá um carrinho. Deus me dá um carrinho novo da Hot Wheels ou uma pista da Hot Wheels. Meu Deus, só sabe pedir para Deus. E às vezes a gente é essas crianças na fé. A gente chega diante de Deus, casa nova, estou pronta. Deus, você sabe que eu precisava daquele trabalho, você sabe que eu precisava daquela promoção. E a gente gasta ali o nosso tempo de intimidade com o Senhor pedindo. E trata Deus como um mordomo, né? Deus pode dar-nos tudo. E trata Deus como um mordomo. E no começo eu vejo que Deus até transiciona isso. Porque para quem é novo convertido, Deus dá tudo. E de repente você começa a ser um pouquinho mais madura na fé e Deus não dá mais nada.
E Deus deixa de dar as coisas. Meu Deus, aquela irmã está ganhando tudo. Ei, irmã, você já tem maturidade para entender que você não precisa de mais nada. Já está pronta para passar pela prova sem precisar de nada. Então eu vejo Deus levantando nesses dias um novo estilo, né? Um novo estilo de igreja, uma transição de reinado. Um povo agora que ambiciona o rei por quem ele é. Um povo agora que aprendeu a entrar na presença do rei sem ambição. E eu quero ensinar para vocês hoje, Deus falou, você vai ensinar a receita do bolo. Do bolo? Que receita do bolo? E quando eu falo isso de transição, talvez as nossas pastoras até hoje não nos ensinou qual era o segredo. As pastoras que vieram antes de nós não nos ensinaram e elas eram cheias de unção e a gente não conseguia nem um pouquinho. Elas não nos ensinavam o segredo. Parece aqueles Masterchef, né? Que você pergunta qual é a receita. Não posso dizer, é segredo. E Deus falou assim, mostra, Síria, é tão simples. Sabe qual é a receita? E eu e meu marido, o Rafael tem se desgastado muito em ensinar a receita do bolo para as pessoas, que é acessar a presença de Deus. Não tem segredo. E vocês vão aprender durante esses dias. Não tem segredo. Entra despida. Entra quebrantada, entra rendida. Para de buscar a Deus pelo que Ele pode te oferecer. Para de entrar na sala do tesouro querendo as coisas. Entra sem falar nada. Tem dias que eu vou orar, gente, eu não falo nada, só fico ali, só orando em línguas. Meu Deus, eu não podia ter pedido aquela coisa. Não pedi porque eu só quero buscar a Deus. E Deus dá sem pedir. E Deus dá sem pedir. Porque Deus ama os despretensiosos. Deus ama, sabe quem? Os disponíveis, que vai buscar a Ele todo dia, sem querer nada. Deus, nem preciso, e Deus dá. Meu Deus, aquela irmã tem tudo, porque ela nem pede. Então aprenda isso. Esse é um grande segredo para acessar a presença do Senhor de verdade. E Esther, ela recebeu ali um grande segredo de Hegai. Vai sem nada, não ambiciona, porque vai ser tudo teu depois. Não ambiciona, se tu não ambicionar agora, tu vai ter depois. Mas se tu ambicionar agora, tu não vai ter depois. Aquelas mulheres, né, ambicionavam no momento e não tinham mais nada depois. Que elas deitavam com o rei uma noite, depois elas eram separadas para outro átrio, como concubinas, e podiam nunca mais entrar na presença. Só entrava se o rei lembrasse. Então a ambição, ela nos impede. A ganância espiritual, ela nos impede de viver coisas tão simples que são extraordinárias. Que é buscar a Deus por quem Ele é. Buscar a Deus por quem Ele é. Então agora eu entendi com Esther que eu vou entrar na presença de Deus. Eu vou buscar ao Rei porque eu o amo. Não porque eu preciso do que Ele... Não porque é bom que Ele vai me oferecer, mas porque eu o amo. Eu vejo Deus levantando nesses dias mulheres que entenderão, que vão entrar na presença não porque precisam criar os seus filhos. Deus me ensina e eu oro isso, Deus me ensine a criar aqueles meninos, mas eu sei que é a vontade dEle, que eu ensine eles na presença, então Ele vai me capacitar para isso. Deus me ensina a ser uma esposa melhor, é a vontade dEle, honrar o nome dEle no meu casamento, e Deus vai me ensinar. Mas é um tempo da gente buscar a Deus sem pretensão, sem ganância, sem ambição. Buscar a Deus pelo que de fato Ele é, porque Ele é o Rei, porque Ele é Rei, porque Ele merece, porque Ele é digno, porque Ele é digno. Jesus, nós te dizemos nesta manhã que nós queremos aprender a te buscar, Jesus, por quem Tu és. Eu só quero Tua presença. Sim, Jesus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Algumas estão aqui nesta manhã como Esther. É a chance da sua vida. Aquela noite era a chance da vida dela de ser diferente ou não, né? Era a chance da vida dela. E aí, aqui conta, né, no versículo 17, que o rei, ele amou a Esther mais do que todas as outras mulheres.
E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez ela rainha no lugar de Vasti. E aquela transição que Deus estava fazendo, né, destituiu um padrão errado. Então o rei levantou agora um padrão certo, um padrão de uma mulher que não ambiciona as coisas, mas ambiciona a presença. Um padrão de uma mulher que não ambiciona aquilo que Deus pode dar, mas ambiciona a presença. Que não ambiciona coisas, mas ambiciona a presença. E você vai ter condição de ter o que você quiser, mas você nem vai querer mais. E eu queria tantas coisas quando eu não tinha dinheiro, e agora eu tenho um pouquinho, assim, eu nem quero mais. Que Deus tira essa ambição errada dos nossos corações, sabia? Deus tira essa ganância. E você pode comprar agora e as pessoas que te dão. E antes você não podia, as pessoas não davam nada. É engraçado demais. Capítulo 4 agora, passa para frente. Então aqui diz que ela tornou-se rainha no lugar de Vasti. E no capítulo 4, aí a gente sabe, né, o que aconteceu. Levantou-se um principado contra o povo judeu. Né, uma potestade que queria eliminar desde sempre. Isso não é de hoje, que estão querendo acabar com Israel, é desde sempre, porque era um povo escolhido. E levantou-se um homem maligno que representa, né, um principado querendo acabar com o povo de Deus. E levantou-se alguém assim e fez o rei assinar ali um decreto onde todo o povo de Deus seria exterminado. E levantou-se um homem, aquele mesmo homem que foi capaz de amar uma órfã, né, de acolher, de criar, de ser pai de uma órfã. Ele levanta-se agora não mais como o pai de uma menina, mas agora como o intercessor da nação. Ele levanta-se agora lutando, né, a guerra que seria de toda a nação. Ele levanta-se como um intercessor. E o decreto ele foi espalhado que todo o povo de Deus seria exterminado. E Mordecai, quando soube disso, no capítulo 4, diz: quando ele soube disso, ele rasgou as suas vestes, ele se cobriu de pano de saco e de cinza, ele saiu pela cidade, ele clamava com grande e amargo clamor. Deus, e levantou-se agora, né? Não mais um pai de uma menina, mas agora um intercessor em favor de uma nação. Deus está procurando essas pessoas que vão chorar as causas de Deus, que vão, meu Deus, todo o povo vai ser exterminado. Ele não... Pessoas que não vão aceitar os decretos humanos, né? Que não vão aceitar as sentenças humanas, mas elas vão se posicionar em intercessão. Ei, o decreto é para matar, eu não aceito. Deus, eu choro por esse povo. Mas eu poderia fugir, né, e me salvar, mas não, eu choro a causa do povo. Mordecai, ele se levanta como um intercessor de uma nação. E ele chora ali a causa do povo. E contam para Esté que ele estava lá na porta do palácio, né, chorando amargamente, vestido de panos de saco. Contam para ela: ei, o teu tio, né, o teu primo está ali. E ela: meu Deus. E vai lá, manda roupa para ele, mandou vestir ele. Ele falou: não aceito. Eu não aceito. Não é tempo de simplesmente fingir que nada está acontecendo. Mordecai, ele não aceitou aquela sentença. Eu vejo Deus querendo levantar nesses dias pessoas que não vão aceitar os decretos. Deixa eu te falar uma coisa. A maioria de vocês aqui são mulheres. Sabe qual o decreto para esses dias? Às vezes eu quero não falar disso, mas Deus me empurra. Sabe qual o decreto para esses dias? Acaba com as crianças. Sabe qual o decreto? E a gente escuta, vai ter um avivamento sobre a Europa. E sabe quem vai ser os avivalistas desse tempo? Os nossos filhos. E sabe qual é a sentença? Sabe qual é a sentença humana contra eles? Acaba com eles. Sabe qual é a sentença contra eles? Põe eles na escola o dia todo, para eles serem ministrados pelo feminismo, pelo socialismo. Põe eles na escola o dia todo, para eles virarem ateu. Sabe qual é a sentença para os nossos filhos nesse dia? Filhos de pais crentes, ateus. A sentença para esses dias para os nossos filhos é: nem mais ter uma fé. Aí eles são ministrados o dia todo, e nós trabalhamos o dia todo, chegamos cansados, é difícil, né? E a gente vai simplesmente dormir. A gente tem uma creche na escola. E glória a Deus por isso que as meninas ministram as crianças o dia todo, amam eles como se fossem mães. Tem crianças que saem ali 7 horas da noite. Minhas irmãs, se elas estivessem em outro lugar, elas estariam ali. Muitas são abusadas na escola. Pais, fecha 7 horas e 7h01, os pais aparecem lá. Coitados, tem que trabalhar o dia todo, o que vai fazer? Agora imagine quando são outras escolas. Eu fico pensando, meu Deus, ainda bem que eles estavam lá com a Letícia.
porque eu sei que ela vai amar, eu sei que ela vai orar com eles. Mas essa é a realidade da Europa. Entra 7 da manhã, sai 7 da noite. Não é a mãe que está educando o filho, não é o pai que está educando o filho, são as professoras. E as meninas da igreja falam, pastora, está tão difícil, eu vou buscar minha filha na escola 4 horas da tarde. Né? Quando cresce um pouquinho, pode sair 3h30. Eu vou buscar ela, chego lá, tá um funk tocando e as auxiliares mandam elas ir dançar. As auxiliares colocam as crianças para dançar. Minha irmã, como que uma irmãzinha ali de 7, 8 anos escuta falar de Deus no domingo, vai resistir a essa tentação? Descer até o chão e rebolar. Elas não resistem, gente, não tem como. Por mais santas que sejam, ela está o dia todo ali ouvindo imoralidade, ouvindo. Vocês acham que elas estão lá para brincar, para tratar bem os vossos filhos? Há um plano global, que é, acaba com as crianças, desvia elas. Desvias. Então, é difícil para os nossos filhos hoje serem a resistência, E qual é o meu papel como mãe diante disso? É orar por eles, é interceder por eles, é entender que eles podem ser os avivalistas desse tempo. Então, o que um avivalista precisa saber? Da Bíblia. Então, vou ensinar a Bíblia para ele. O que um avivalista precisa saber? Orar. Então, eu vou ensinar meu filho a orar. Eu vou orar com ele. Ele não sabe orar. Deixa que eu oro por ti, vem cá. É assim, Senhor meu Deus, Deus eu te amo. Fala para Deus que tu ama ele. E eu falo para os meus filhos, não pede, agradece. Oh, Jesus, o Rubem, Senhor Jesus, e ele é um intercessor, ele ora por todo mundo. E fala o nome de todas as meninas da sala. Eu, tá bom, filho, chega. Não, a Mariana. Aí eu, tá. Então, às vezes muitas de vocês não conseguem fazer isso, por quê? Porque estão expostas precisam trabalhar, né? Então, orem para que Deus rima o tempo de vocês, com que mesmo o pouco tempo que vocês passem, seja o suficiente. Só o Espírito pode fazer isso, se vocês tiverem o entendimento certo. Agora, se vocês simplesmente deixarem passar, deixa ver no que vai dar, eu creio que a bondade do Senhor vai alcançar eles. Eu vejo que nesse tempo o Senhor levantou pastores, né, que estão remindo uma geração. A gente lá na igreja vê os pastores de adolescentes, estão remindo uma geração de adolescentes, e eu oro para que para os nossos filhos não seja preciso um pastor ir lá e ministrar eles, porque os pais vão entender isso. E eu vejo Deus levantando mulheres nesse tempo com esse entendimento. Tem uma sentença contra eles, mas eu vou trabalhar contra esse decreto. Eu vou ser Mordecai, eu não vou aceitar, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou interceder, eu vou fazer o que preciso for. Eu não vou voltar a vestir normalmente, fingindo que nada está acontecendo. Eu não vou aceitar essa sentença, eu não vou aceitar. E a sentença é fazer com que os meninos virem ateus, não acreditem mais. E a pastora Aline, pastora de criança, ela estava ali e ela fala muito pra gente. Ela falou assim, pastor, esse dia eu peguei um menino de 9 anos que a gente estava orando, e eu falei, fecha os olhos, e ele falou, não vou fechar. Por que não, meu amor? Ela, né? Porque eu não acredito em Deus. Como assim? Pastor, ele era filho de pais crentes, ele falou isso. Como que um menino de 9 anos vai dizer que não acredita em Deus? De onde que veio isso? Não foi os pais dele que ensinaram ele? Ou os amiguinhos da escola, ou as professoras, ou o YouTube, né? Telas. Porque é muito mais fácil eu dar um telefone na mão do meu filho para ele ficar quieto, do que eu parar, sentar, olhar no olho dele. Mas eu não tenho tempo. Deixa as coisas para lá. Dá atenção para a criança, vai passar tão rápido. Um dia desse eu estava na casa da minha mãe, hoje já não estou mais. Passa muito rápido. Passa muito rápido. 5 minutos ali que você pode dar atenção. Ah, mas eu estou fazendo comida. Faz algo mais simples, mas dá mais atenção. Rima o tempo. Não se arrume tão bem como poderia, mas dá mais atenção. Não ande desleixada também. Os meus filhos amam que eu me arrume. Às vezes eu vou sair de casa e o Pedro fala, por que você não vai passar um batom? Aí eu, não, hoje não. Ai, passa um batom. Aí ele é um batom rosa, assim, bem... Eles acham lindo, eles se sentem orgulhosos, né? Quanto é isso de andar com uma mulher bonita do lado. Quanto mais o marido de vocês. Quanto mais o marido de vocês. E Mordecai, ele se levanta como um intercessor de uma nação, lutando por a causa de um povo. E Esté manda, né, que ele tire as roupas de saco. E aqui diz que ele não aceitou. Então Esté, no versículo 5. Então Esté chamou o Ataque, um dos eunucos do rei, que ele dera para servir, e ordenou perguntar para Mordecai, o que é isso? O que está acontecendo? E Mordecai explicou o que estava acontecendo.
E qual seria a recompensa de quem, né, matasse um judeu, de quem exterminasse um judeu. E Mordecai falou para ela, para que ela fizesse alguma coisa. E ela respondeu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar o rei, não há senão uma sentença. Quem entrar na presença do rei, sem ser chamado, vai ter uma sentença, e a sentença é de morte. Só não morre se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então Mordecai fala assim, olha, ajuda, faz alguma coisa. Ela fala, olha, deixa eu te dizer, eu sou incapaz para isso. Que Deus levante outra pessoa, né? Mas eu sou incapaz para fazer alguma coisa. Quem sou eu? Uma mera rainha. Mordecai estava ali mostrando que ela poderia fazer alguma coisa. Ela falou, olha, não dá. Sabe por que não dá? E ela fala, porque ninguém pode entrar sem ser chamado. Mas ela era esposa. E sabe de uma coisa? Faz 30 dias que eu não vejo ele. Faz 30 dias que eu não tenho relação com meu marido. Faz 30 dias que ele não me busca. Então, quero abrir um parênteses aqui que Esther, ela expõe uma causa, né? Ela fala assim, olha, eu não posso, sabe por quê? Porque meu casamento não está bem. Sabe por que eu não posso? Que existe uma brecha. E a gente sabe do chamado que Deus tinha para Esther. E eu quero abrir um parênteses aqui que antes dela cumprir esse chamado na perfeição, ela precisou fechar uma grande brecha. E o chamado de Deus não era para que ela fosse apenas rainha. Deus não chama alguém apenas para suceder bem aquela pessoa. Se Deus te colocou num lugar de evidência, se Deus te deu tudo que você tem hoje, é para que outras pessoas sejam beneficiadas com isso. A vontade de Deus, o desejo de Deus não é te fazer bem-sucedida apenas, não é te dar tudo que você quer, porque você é uma filha mimada. Quando Deus te dá alguma coisa, é para você compartilhar. Então Esther fala assim, estava tudo bem, né, até agora. Esther, ela se sentia incapaz para cumprir o seu chamado. Tinha um chamado, mas antes dela cumprir, a gente sabe que no final ela cumpriu. Ela expõe uma causa, faz 30 dias que ele não me procura. E eu vejo nesses dias, eu tenho ministrado muito sobre isso, eu vejo nesses dias Deus parando muitas mulheres, impedindo com que vocês avancem, porque existem brechas que precisam ser fechadas. E quando no começo eu falei que alianças, elas movem o coração de Deus, eu digo novamente, que a aliança move o coração de Deus. Então Deus não deseja exaltar alguém simplesmente por fazer. Deixa eu te falar que o seu maior ministério, vocês têm ouvido muito nesses dias, é a sua casa. Eu digo isso com muito temor, porque eu olho para Esther e eu vejo, tinha um grande chamado, mas ela não conseguiu cumprir o seu chamado, enquanto essa casa não estava em ordem. 30 dias sem deitar com o marido, 30 dias sem ter relação sexual. O que aquele rei estava fazendo? Com certeza com outras concubinas, que o homem não consegue ficar tanto tempo assim, quanto mais um rei, que tinha tantas mulheres. Peraí, Esther, linda, maravilhosa rainha, tá tudo bem aí, né? Não tá, seu casamento tá destruído. Seu casamento é de fachada. Seu casamento é fake. Todo mundo acha lindo vocês dois juntos, mas é fake. Uma mulher poderosa, maravilhosa, mas uma grande brecha. E eu vejo que Esther, ela não foi bem sucedida enquanto ela não conseguiu fechar essa brecha. Quando a gente fala, né, seu primeiro e maior ministério é o seu lar. É verdade, gente. Não adianta querer ser grande para fora e ser uma mediocridade dentro de casa. Não adianta ministrar tantas mulheres fora e dentro de casa não conseguir consolidar o coração dos seus filhos. Não adianta ser o uau fora e dentro de casa teu marido te repelir. Gente, o teu reflexo vai ser o seu marido e os seus filhos. Se eles te impulsionam, se eles, né, estão felizes com você, e às vezes a gente só quer o elogio das pessoas e dentro de casa, às vezes a gente faz tanto para fora e dentro de casa não consegue. Eu e as pastoras, a gente tem um combinado que é, a gente vai, mas olha, se eu souber que vocês estão colocando o marido de vocês para fazer as coisas no lugar de vocês, eu boicoto vocês. Se eu souber
Lá em casa o Rafael não lava a louça. Por quê? Porque eu não gosto, porque eu não me sinto atraída por ele lavando a louça. É eu, se você gosta, tudo bem. Mas existem brechas que nós precisamos fechar. Estela precisou reconquistar o seu marido de volta antes de cumprir o seu grande chamado. Antes de fazer com que toda uma nação fosse alcançada. Deus iria privar o seu povo de ser salvo? Não. Deus iria levantar um outro alguém. Mas Esté tinha sido levantada para isso. Mas primeiro ela precisou fechar as brechas. Fechar as brechas. 30 dias sem ser procurada. O que ela foi fazer? Aí aqui conta que Mordecai falou, olha, você está se sentindo incapaz? Quantas se sentem incapazes para cumprir o chamado de Deus? Mordecai falou, não imagine que você, por estar na casa do rei, vai escapar. Porque de todo, se você se calar agora, de outra parte virá para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai vai perecer. E quem sabe, se não foi para isso que Deus te levantou rainha. Ei, Esté, se sente incapaz? Você acha que está aí só porque Deus te escolheu para ser bem-sucedida? Esté, você não está aí para isso. Não foi para isso que Deus te chamou? Mordecai, ele vem e ativa novamente o chamado dentro de Esté. Você não está aí só para ser uma rainha e ter tudo do bom e do melhor. Você está aí por causa de um povo, por causa de uma nação, por causa de outras pessoas. O menor Deus, ele deseja alcançar pessoas. Então eu quero te dizer que você pode ser um instrumento para isso, se você se posicionar no lugar certo. Quando eu falo, vai, voa, avança, mas guarda da sua casa e seu lar, porque não adianta você avançar e perder o casamento. Não adianta você avançar, ministrar pessoas e ter o seu filho desviado em casa. Então, fecha as brechas enquanto pode, né? Cresceu, minha filha? Quiser seguir a Deus, a gente só intercede depois que cresce, né? Sou só uma intercessora. Mas enquanto está pequeno, você consegue ministrar. Você tem esse poder sobre as suas mãos. Depois que cresce, depois que casa, é só oração e intercessão. Mas enquanto está nas suas mãos, faça isso. O que eu posso fazer para reconquistar o meu marido? Que frieza no meu casamento. Eu vou aceitar o divórcio? Eu vou aceitar o divórcio? Não, eu posso fazer alguma coisa. Esté aqui, Mordecai vem e restaura, né, ativa novamente a palavra dentro dela. E ela fala, então tá bom. Então Esté respondeu, vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejua por mim. Não coma, nem beba por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também vamos jejuar. Então agora aqui, Estela se levanta, agora como um padrão também. Deus destituiu um padrão de desobediência, de Vasti, de desonra. E Deus levantou agora um padrão. Que padrão foi esse que Deus estabeleceu? Um padrão de consagração. Agora uma mulher que mesmo estando numa posição elevada, ela se torna agora um padrão para uma nação. De consagração, de jejum e de oração. Vai vocês todos, ore e jejua por mim, que eu também. Não é só vocês que vão jejuar. Eu também com as minhas servas vamos jejuar. Agora ela se mostra para uma nação, né? Não como Vasti, mas agora ela se mostra para uma nação como um padrão de uma mulher que busca o Senhor. Como um padrão de uma mulher que é devota, de uma mulher que se consagra. Ela se levanta como um padrão e ela instiga outras pessoas também a buscarem ao Senhor como ela. Ela se levanta como um padrão de consagração em favor de uma nação. Eu vejo nesses dias Deus levantando, né? Esse novo estilo de igreja. Esse novo tempo agora de um povo que busca o Senhor não pelo que Ele pode oferecer, mas por quem Ele é. E de pessoas que verdadeiramente buscam ao Senhor, não só entram para orar o Pai Nosso, mas se consagram, entendem que existe algo além, que existem águas mais profundas. O que eu posso oferecer para o Senhor? A comida é o mínimo. Você não vai morrer se cortar uma das refeições, gente. É só lucro para você. Aí os médicos vêm agora explicando, né? Que o jejum é a melhor coisa que tem, reseta todo o corpo. Fala, gente, Deus já estava explicando aqui de outras formas. Diz que o jejum é a melhor forma que tem para resetar o corpo. Quando você jejua, as células boas, elas comem as células cancerígenas. Gente, seu corpo reseta. Eu quando jejuo, eu fico me sentindo a Mulher Maravilha. É muito maravilhoso. Você fica se sentindo muito mais forte.
E é tão bom você olhar para a comida e falar assim, você não me doma, eu que mando em você. Você olhar para um prato e falar assim, eu não dependo de você, eu dependo de Deus. Vou começar o que é essencial aqui, vou ter domínio próprio. Isso foi algo que foi se perdido, né, nos últimos anos, agora com a facilidade, com os fast foods, com o dinheiro no bolso. A gente come muito mais do que deveria e não consegue, talvez, ofertar uma das nossas refeições para o Senhor. Não consegue mais buscar como deveria. Estela se levanta agora como um padrão de consagração para os seus dias, como um padrão de uma mulher que busca o Senhor, como um padrão de uma mulher que eu vou jejuar, eu vou me consagrar. Para quê? Para só entrar. Só para entrar. Eu vou jejuar, eu vou me consagrar, depois eu vou ter com o rei. Eu vou me preparar para esse dia. Eu vou me preparar para entrar na presença dele. Então Estela se prepara para ir ver o seu marido. Aí quando ela vai ver, ele fala, aceita ela, né? Fala, o que você quer? Quero te reconquistar. Só quero te fazer um banquete. Só quero que você aceite, né? E venha, aceite meu convite, venha você. Então, aqui eu vejo ela reconquistando o seu casamento de novo. Com o quê? Com serviço. Peraí, ele não está me procurando? Vou fazer o que eu posso fazer. Peraí, vou elogiar ele, vou servir ele. Quantas de nós perdemos esse tato pela facilidade, né? Tá bom, tem tudo pronto, a gente compra, não é pecado, mas tem coisas que a gente pode fazer. E o marido fica tão feliz, né, quando você faz uma besteirinha, um bolinho da padaria era muito mais gostoso. O seu solou, ficou queimado, mas foi feito por você. Foi feito por você. Não é se é bom, se é maravilhoso, não é se é o melhor, é o que foi feito pelas suas mãos. Então Estela reconquista ali o coração do seu marido de novo com serviço. Reconquista o coração do seu rei, desejando ele, né? O que você quer? Não quero nada, só quero te servir. Só quero te servir. Então Deus está perguntando nesta manhã, ei rainha, ei mulheres, o que você quer? Aí você responde, agora que eu ensinei vocês, não quero nada, só quero te adorar. Não quero nada, só quero te servir.